Olá, amigos do canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física Aplicada para o ensino médio. Nessa sequência dos nossos estudos sobre eletromagnetismo, nós estamos falando da força magnética sobre cargas elétricas. Então vamos dar prosseguimento trabalhando mais um exercício. Em cada figura está representada a velocidade V de uma partícula com uma carga diferente de zero, que se move numa região onde há um campo magnético B. Em cada caso, represente a força magnética atuante na partícula. A resolução desse exercício é bastante visual, mas é claro que vai depender do conhecimento das propriedades. Nós vamos utilizar aqui a chamada regrinha da mão espalmada voltada para cima, que eu mostrei no primeiro vídeo da série. Então funciona assim, ó. Eu vou colocar a minha mão direita aqui. Então o dedo polegar indica o sentido da velocidade da partícula e esses outros dedos aqui indicam o sentido do campo. Se a carga tiver sinal positivo, o vetor força magnética, de forma perpendicular, vai estar saindo desse plano. Então vai ficar uma setinha apontando para cima. A gente imagina que tem um observador e ele visse o comportamento desse vetor força. Então vamos ver o que está acontecendo. Aqui está a indicação da carga, ela é positiva. Então nós temos aqui a indicação do vetor força saindo desse plano. Quando isso acontece, a gente indica com esse símbolo aqui, ó. É a ponta da seta se aproximando do observador. No próximo caso, novamente, regrinha da mão espalmada voltada para cima. Então o meu dedo polegar está indicando o sentido da velocidade e os outros dedos estão indicando o sentido do campo magnético. Então, perfeito. Vamos olhar o sinal da carga. O sinal da carga é negativo. Então, nesse caso, nós temos a força magnética que é perpendicular a esse plano, só que agora ela está entrando nesse plano. Então a gente diz que está entrando no papel. E a representação é assim, ó. Isso já é conhecido. É uma cruzinha. É a parte final de uma flecha se afastando do observador, porque está entrando. Aqui na letra C eu tenho a representação vetorial do campo magnético. Ele está entrando nessa folha. E também tem a representação vetorial do sentido da velocidade da partícula. Nós sabemos que o vetor campo magnético e o vetor velocidade da partícula estão no mesmo plano e que a força magnética é perpendicular a esse plano. Então vamos usar aqui também a regrinha da mão direita. Só que agora fazendo isso aqui, ó. Eu tenho que colocar minha mão nessa posição, espero que você veja. O meu dedo polegar está indicando o sentido da velocidade da partícula, aqui está, e a setinha está para cá, então está coerente com a posição. E aqui, entrando no papel, os meus dedos indicam então o sentido do campo magnético. Como essa carga é positiva, então o vetor força magnética fica voltado para cima. Então essa força está de forma perpendicular a esse plano, que tem o campo e tem a velocidade da partícula, só que agora ela está saindo, está subindo. Como a representação aqui foi com símbolo, agora eu deixo nessa forma com a seta. Mais um exercício, letra D. Novamente temos o desenho aqui de um campo e também do sentido da velocidade da partícula. Novamente nós vamos usar a regrinha da mão espalmada voltada para cima. Como o campo magnético está entrando no papel, a gente tem que se posicionar assim, novamente, ok? Então, esses dedos aqui indicam o sentido do campo e o dedo polegar indica, sabemos, o sentido do vetor velocidade da partícula. Então, está coerente. Então, nesse caso, a gente olha para a carga, ela é negativa. Então agora o vetor força magnética vai ficar voltado para baixo. O observador vê a força magnética se afastando, de forma perpendicular, mas se afastando. Então vamos deixar a seta representada assim.
Então aqui está a representação da força magnética. Ela deve ser perpendicular ao plano. E nós temos o vetor campo magnético e o vetor velocidade da partícula. Mas como a carga é negativa, então para o observador ele está vendo essa força de forma perpendicular, mas se afastando dele, ok? Então fica representado assim. Aqui na letra E, nós temos novamente a representação de um campo magnético e também do sentido da velocidade da partícula. Só que agora o campo magnético está saindo. Esse símbolo aqui significa saindo. É a ponta de uma seta se aproximando. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a regrinha da mão espalmada voltada para cima, mas eu vou inverter a posição. Então eu vou fazer um giro. Uma vez que eu fiz um giro nessa página, você observa que os meus dedos estão no mesmo sentido do campo. No mesmo sentido do campo. E você observa que o meu polegar vai ficar no mesmo sentido do vetor velocidade, indo para a direita agora, ok? E você está vendo aí que a carga ela é positiva, é uma carga positiva. Mas eu tenho que ficar aqui com o sentido da velocidade da partícula e aqui com o sentido do campo. Quando isso acontece, a gente tem a força de forma perpendicular saindo, ou seja, se aproximando do observador. Na letra F, o que eu tenho? Aqui é a indicação do vetor velocidade e aqui é a indicação do vetor campo magnético. Tem uma mudança aqui. Vamos aplicar novamente a regrinha da mão espalmada voltada para cima. Então veja que agora eu estou colocando a minha mão novamente aqui espalmada, voltada para cima. E você está vendo que esses dedos indicam o sentido do campo, perfeito. Agora o polegar não está no sentido do vetor velocidade, ok? Está ao contrário. Isso significa que nós temos aqui uma carga negativa. E quando a carga é negativa, o vetor força magnética fica entrando no papel, se afastando do observador, de forma perpendicular. Como a nossa atividade é representar a força magnética em cada caso, nesse exemplo ela vai ficar representada assim. Ok, força magnética. Você vê na nossa imagem padrão que a força magnética está saindo, ok? Está saindo. Agora veja o que acontece aqui, para provar que a setinha tem que ficar voltada para baixo, porque a carga é negativa. Agora então observe, eu inverto a minha mão. Aqui vai aparecer o vetor velocidade da partícula e aqui o vetor campo magnético. Então, como eu fiz uma inversão, evidentemente que aqui eu tenho o vetor força magnética. Força magnética. Isso só acontece então porque a carga é negativa. E a gente representa a força magnética quando a carga é negativa, assim, é perpendicular a esse plano, porém, vamos dizer assim, se afastando do observador. Como aqui eu usei os símbolos, aqui eu coloco a seta. Ok, chegamos ao final, pessoal. Foram 6 exercícios interessantes para você trabalhar e desenvolver também essa habilidade. Muitas questões em concursos vestibulares pedem essa interpretação e saber fazer a representação correta. Gostou? Deixe like para o vídeo, compartilhe o material, faça inscrição no canal. Se você aciona o sininho, você recebe todas as postagens. E se você valoriza o meu trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Ele poderá chegar a mais pessoas. Até o nosso próximo vídeo. Sucesso para você! Tchau!